Ser subversivo é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Olá, meus amores! Como vocês estão? A organização e o planejamento pode te ajudar a ter um dia mais leve e principalmente com muita ação e realizando seus sonhos. Mas, se você não tomar cuidado, o que era para ser algo para te ajudar, pode fazer com que seu dia fique ainda mais atarefado e ainda mais estressante. Ou seja, se você não prestar atenção, a organização pode se tornar mais um fardo do que um benefício. E eu vou te contar hoje como não deixar que isso aconteça. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero vir com um recadinho bem rápido. Esse mês, eu e a Jana criamos uma pesquisa para conhecer mais sobre nossos ouvintes, ou seja, vocês. E essa semana é a última semana para vocês poderem responder. Por isso, eu gostaria de pedir muito que vocês respondam a pesquisa. É rápida e vai nos ajudar muito a construir um podcast cada vez melhor para vocês. A pesquisa está aqui na descrição do podcast e, sério, vai nos ajudar muito, de verdade. Agora vamos ao assunto do podcast de hoje. A organização, o planejamento são super importantes para que a gente tenha um dia mais produtivo, para que a gente foque no que realmente é importante para a gente. Mas se a gente não tomar cuidado, a organização pode também atrapalhar muito mais do que ajudar. E é engraçado eu falar isso, né, já que eu trabalho com organização, mas eu gostaria muito que vocês percebessem para que vocês não caiam nessa cilada. Primeiro de tudo, eu vou passar um exercício rápido para vocês. Percebam aí no seu dia a dia, quantas coisas você usa para sua organização? Pensa aí rapidinho. Você usa seu planner, você usa uma agenda, você usa Google Agenda, Trello, Notion. Pensa em todas as coisas que você usa. Tem um caderninho, né? Tem um grupo no WhatsApp com você mesma. Gostaria que vocês pensassem sobre isso. E agora que você já parou para pensar todas as ferramentas que você usa, você acha mesmo que todas elas são necessárias? Você acha mesmo que todas elas estão te ajudando? Ou tem alguma que está mais te atrapalhando? E por que eu quis trazer isso hoje? Porque muitas vezes, na sede de organização, a gente procura várias dicas de como se organizar, a gente pega o que funciona para outra pessoa e aí a gente quer fazer tudo, né? Para alcançar essa organização e para alcançar esse planejamento com excelência. E no fim a gente não percebe que está rolando uma sobrecarga pela quantidade de coisas que nós usamos para se organizar. E qual que é o impacto disso, né, dessa sobrecarga? Você pode gastar muito mais tempo planejando e organizando do que executando. E muitas vezes isso aqui pode até ser uma sabotagem, né? Então, em vez de você ir lá e agir, você fica desenhando no planner, você fica fazendo coisas bonitas. Não que você não possa ter esse momento, né? Tem muitas meninas que, principalmente, que compraram o planner do Desperta, que gostam de desenhar e tal, que tem um momento de criação. Mas o que eu chamo a atenção aqui é quando você faz isso em vez de fazer o que realmente você precisa fazer. Em vez de fazer o que realmente precisa ser feito. Então, gastar muito tempo nesse planejamento e não na execução é um sinal de alerta. Outro impacto negativo, né, que essa sobrecarga de ferramentas pode trazer para você. Não saber onde você colocou tal informação. Então, quantas vezes você anotou uma coisa no papel ou em algum lugar e você não tem ideia de onde anotou? E isso faz com que você gaste ainda mais tempo para procurar ou para buscar essa informação novamente. Estresse por não estar conseguindo usar tudo que você planejou. Então, seguindo aquilo que eu falei, né? Você tá com várias ferramentas porque você quer dar conta. Você quer fazer o que a pessoa X falou para você fazer. E aí você não tá conseguindo lidar com tudo isso. E aí você se estressa porque você acha que precisa fazer perfeito. E na verdade não é assim. E por fim, o consumismo por novas ferramentas, novos cadernos, novos jeitos de escrever.
enquanto o simples funciona. Na mentoria de gestão de tempo que eu dou, né, para outras mulheres, eu sempre tento trazer as coisas mais simples possíveis, porque para mim são elas que funcionam. E aí, como eliminar esse excesso de ferramentas para que você tenha realmente um dia mais leve, para que você tenha essa organização sempre a seu favor? Primeiro, perceba quantas horas você gasta em cada aplicativo e em cada sistema, para que você entenda, né, se realmente você está gastando muito mais tempo do que você precisaria fazendo a organização e o planejamento e não indo para ação. Além disso, é interessante que você pense qual que é o propósito de cada ferramenta. Então, vamos supor que você tem o seu planner, e aí o propósito do seu planner é a gestão de tarefas do dia a dia. E aí você tem um caderninho que você coloca um checklist. E aí você tem o grupo com você mesmo, que você também coloca um outro checklist de coisas que você não pode esquecer. Você precisa mesmo desse grupo, né? Então, pense em qual que é o propósito de cada ferramenta e tenha uma visão muito crítica mesmo se você realmente precisa usar essas ferramentas. E aí, fazendo essa reflexão, você consegue, é mais fácil ir eliminando, né? Não pense que você vai tirar tudo da frente. Ah, não, agora eu vou ser minimalista e aí agora eu não vou usar nada. Não é isso, né? É um passo de cada vez. Quando você fizer essa organização, né? E perceber que você usa, sei lá, 3 ferramentas para o mesmo propósito, tira uma. E aí você vai começando a concentrar tudo em menos lugares. Uma coisa que você pode fazer também é usar sistemas que te permitam ter uma maior flexibilidade, assim, né? Então, por exemplo, o Notion, que eu uso ultimamente, né? Que eu mais tenho usado, eu uso para colocar coisas da faculdade, eu uso para colocar coisa do podcast, eu uso para colocar imagem, eu uso para colocar texto. Então, o Notion, ele tem essa flexibilidade, né? Não é que nem, sei lá, um Word que eu só consigo colocar um texto específico, por exemplo. Né? O Notion, ele tem essa flexibilidade. Então, tudo que eu procurar sobre podcast tá lá na parte do podcast no Notion, né? Que eu e a Jana temos. Então, pense em simplificar. Então, você sabe qual que é o propósito que você tem essa ferramenta, o que você precisa para melhorar a sua organização. E aí, pense, o que eu posso simplificar aqui? Qual é o programa que eu posso usar que vai fazer com que eu tenha menos trabalho, que eu gaste menos tempo fazendo todas as coisas de organização que eu preciso fazer? Porque a ideia da organização, de novo, é trazer mais produtividade, é fazer com que você tenha mais clareza, não é fazer com que você fique horas planejando para no fim esse planejamento não sair do papel. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre ferramentas, né, sobre eliminar esses excessos de ferramentas, gostaria de falar algumas ferramentas aqui que vocês podem usar, principalmente quando você está repensando, né, essa forma aí de organização. O Notion, que eu falei para vocês, então com o Notion você consegue usar para várias coisas, então você consegue concentrar tudo lá. O Planner, né, que eu sou muito suspeita para falar do Planner, mas eu gosto bastante, e o Planner eu coloco minha gestão de tarefas lá. Google Agenda, ele funciona muito bem, porque você coloca suas tarefas e coloca seus compromissos, principalmente para você, mulher empreendedora, que tem muitas reuniões, que tem muitas consultorias e tal. O Google Agenda é muito legal, mas percebam, estou falando aqui várias para você escolher a de vocês, não é para usar todas. O grupo no WhatsApp, ele funciona também, mas atenção com os grupos de WhatsApp, porque o grupo de WhatsApp não é fácil você achar informação depois. E aí a gente coloca tudo lá dentro, né? É muito comum a gente colocar todos os assuntos lá dentro. E aí depois, para procurar essas informações, não é tão simples. Então, as informações que você realmente vai usar, então, vamos supor que você precisa estudar um assunto e sempre vira e mexe, vem um assunto para você que você quer estudar sobre trabalho e tal. Por que você não cria uma pasta no Notion ou até no Evernote, estudos de trabalho?
E aí lá você coloca todos os assuntos que um dia você vai querer estudar. Eu faço isso na faculdade, né? Na faculdade eu criei uma pasta no Notion para a faculdade e lá eu vou anotando vários temas que me chamam a atenção e que em algum momento eu quero estudar. Se eu tivesse colocado no grupo do WhatsApp, provavelmente eu nunca mais ia lembrar disso. Bom, e para finalizar esse podcast, eu gostaria de deixar a indicação de um livro que se chama Essencialismo, a Disciplinada Busca por Menos, de Greg McKeown. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero principalmente que tenha trazido muito mais clareza para vocês do que vocês realmente precisam para ter um dia mais leve, para ter um dia com mais sentido e que faça mais sentido aí para vocês. Muito obrigada para quem escutou até aqui, sigam aqui o nosso podcast, sigam nosso podcast no Instagram também e compartilhe com aquela mulher que precisa ouvir essas orientações sobre organização. Beijos e até mais!